Como vai? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre o vinagre de maçã. Por que eu estou falando sobre esse vídeo? Muitas pessoas me perguntando acerca da minha opinião sobre o vinagre de maçã. Eu não sou mais capacitado que ninguém, não me considero isso, porém eu tenho algo que muitos colegas que estão falando em redes sociais sobre assuntos relacionados à saúde não têm. Eu sou um médico extremamente prático, porque eu lido com pacientes, com cirurgias e com exames todos os dias. Tem muitas pessoas sem qualificações nas redes sociais falando sobre a área digestiva. Tem alguns médicos que só são teóricos, leem livros, escutam algo de congresso e não tem aquele feeling de ver o que o paciente está te contando, o que ele está realmente sentindo. E isso aí nós temos muito na nossa prática aqui no Rio Grande do Sul. E a nossa equipe, a equipe que trabalha comigo, é uma equipe muito experimentada na prática com o paciente. E eu creio que seja isso que traz a credibilidade do Planeta Intestino para as pessoas quererem a nossa opinião. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu não quero ficar sendo repetitivo dos vídeos em números que tem aqui, que eu acabei 2 ou 3 vídeos que me enviaram. Eu vi que as pessoas falavam as mesmas coisas, eu acho que talvez um ouviu do outro e repetiu. Eu não quero ficar repetindo tantas coisas em relação ao vinagre de maçã. Eu quero dar minha opinião sobre o vinagre de maçã e escute até o final, porque no final eu vou dar uma dica. Como usar, quem não deve usar e qual o verdadeiro tipo de vinagre de maçã que tem os efeitos benéficos esperados. Primeiro de tudo, o que é o vinagre de maçã? Nada mais é do que o suco de maçã fermentado. É isso, é uma fermentação do suco da maçã. Tanto que pode ter vinagre de qualquer tipo de fruta que você quiser fazer. Na verdade, a mais conhecida dessas frutas, é o vinagre da maçã. Benefícios, vamos lá. Ele não tem conservante, ele não tem caloria, não engorda, ele não tem sódio, que é o que incha, o que aumenta a pressão arterial. Então ele é como se fosse assim, por exemplo, em relação a aumento calórico, ele é zero. Né? E quais os benefícios do vinagre de maçã? Ele é tão milagroso como está todo mundo falando? Não. Nada, na verdade, na medicina é milagroso. Tudo é um conjunto de fatores, de situações que vão trazer benefícios. Mas se você me perguntar, o vinagre de maçã, ele é benéfico para a saúde? Sim, ele é benéfico, sim, para a saúde. Quais os principais benefícios que eu poderia citar do vinagre de maçã para vocês? Se você for olhar vídeos em redes sociais, você vai ver que vinagre de maçã, desculpe a minha brincadeira, falam que é bom até para dor de cotovelo, né? Mas na verdade não é bem assim. Na verdade, o vinagre de maçã, os principais benefícios dele, bem estudados, em estudos multicêntricos, duplo cego, quer dizer que são estudos feitos de forma que os pacientes que estão utilizando a substância não sabe que está usando, e o que não está usando não sabe se realmente é substância ou é um placebo. São esses estudos em centros sérios dos Estados Unidos, norte-americanos, europeus, japoneses, que é o que estudam mais a parte do vinagre de maçã. Os benefícios principais são 3. Em relação à hipertensão arterial, que na verdade cada vez mais tem pessoas hipertensas no nosso meio. Em relação à parte da obesidade e em relação à parte do diabetes. Esses 3 benefícios são os consensos a nível de mundo em relação ao vinagre de maçã. Um dos que começou primeiro a ser estudado foi em relação à parte da diabetes, né? Diabetes tipo 2, aquele paciente que adquire a diabetes ao longo da vida, né? Por quê? Porque o vinagre de maçã, ele melhora uma coisa que chama-se sensibilidade da célula à insulina. O que a insulina faz? É uma enzima produzida pelo pâncreas que joga o açúcar para dentro da célula e também deposita às vezes açúcar no músculo, evitando que fique açúcar circulante na corrente sanguínea. Então a glicemia vai diminuir nas pessoas que consomem vinagre de maçã, porque ele facilita a ação da insulina para jogar esse açúcar para dentro
da célula. E fazendo com que isso evita muitos picos glicêmicos. Esses picos, quando você come muito doce, dá um pico de glicose lá nas alturas. E, consequentemente, o pâncreas tem que trabalhar de forma muito intensa e dá picos de insulina. E nós sabemos que os picos de insulina são coisas que podem acabar levando à falência do pâncreas e fazendo você se tornar um diabético. E o vinagre de maçã, ele previne isso. E outro detalhe, quando você tem altos picos de insulina, a insulinemia, que isso aí, vinagre de maçã, ele ajuda a prevenir, isso aí auxilia em outras coisas secundariamente. A você aumentar peso, a aumentar a lipogênese, que é a produção de células gordurosas. Então é tudo um conjunto, né? Pode piorar a diabetes e pode facilitar o aumento de peso às pessoas que não consomem o vinagre de maçã, né? E as pessoas às vezes me perguntam, doutor, eu que não tenho diabetes, mas eu tenho uma predisposição familiar, ou a minha glicemia está sempre acima de 100, entre 100 a 126, o vinagre de maçã vai me auxiliar? Com certeza. Ele não é só usado para quem tenha diabetes, ele auxilia para você diminuir o nível da sua glicemia de jejum, ou seja, da sua glicemia, na verdade, circulante, né? Outra coisa interessante na parte da obesidade é que ele diminui a saciedade. Diminuindo a saciedade, diminui aquele teu desejo intenso de ter que comer por compulsão. Isso é algo já estudado, que ele auxilia nisso aí. E ele também aumenta o metabolismo, né? Tem um estudo bem conhecido norte-americano que estava estudando sobre a relação do vinagre de maçã e a diabetes e a obesidade. Eles observaram o seguinte, que pessoas que não mudaram em nada o seu estilo de vida, continuaram comendo o que comiam, continuaram sem fazer a sua atividade física, só suas atividades do dia a dia, que consumiram vinagre de maçã durante 30 ou 40 dias, eu não me engano se foi 30 ou 40 dias, diminuíram 2 a 3 quilos no mês sem mudar nada, apenas consumindo vinagre de maçã. E pessoas que consumiram o vinagre de maçã e ainda por cima fizeram uma atividade física, uma caminhada, uma atividade aeróbica, uma dança, uma academia, chegaram a perder até 8 quilos no mês com esse conjunto. Por isso que eu disse, ele não é uma substância milagrosa, tem que ter algo associado. Cuida da tua dieta, faz a caminhada e mais ele junto, aí sim, aí o efeito dele vai ser, acontecer uma sinergia, vai ser somado, né, com os efeitos benéficos dessas outras situações, né. Outra coisa muito importante é que nesses estudos observou que a glicemia circulante diminuiu mais ou menos em 40% a sua taxa de pessoas que consumiam esse vinagre de maçã. E esse é um valor que eu diria, pessoal, que é algo excelente para pessoas que são diabéticas e pessoas que têm uma condição de pré-diabetes, né, que tem aquela glicose um pouquinho acima da média. E outro consenso é em relação à hipertensão arterial, pressão alta. Talvez 50%, 60% da população que está me vendo aqui nesse vídeo nosso, aqui no nosso canal do Planeta Intestino, tenha pressão alta. Por que que o vinagre de maçã auxilia nisto? Vamos lá. Antigamente, pensa comigo, a alimentação dos nossos antepassados não era tão refinada, tanto produto já industrializado, pronto, com muito conservante, e tinha uma proporção, que é bem estudada, citada em vários artigos aí, de sódio é sal, e potássio era 1 de sódio para 1 de potássio, essa proporção, 1 para 1. Sabe como é que é a nossa alimentação, a dieta atualmente? Entre 4 a 5 de sódio para 1 de potássio. O que o sódio faz? O sódio faz você inchar. O sódio retém líquido no espaço extracelular fora da célula e com isso auxilia você, além desse edema, desse inchaço, a aumentar sua pressão. O sal é um inimigo da pressão e sódio significa sal. É o principal componente do sal, que é o NaCl, que é o cloreto de sódio, é o sódio. E quando você consome o vinagre de maçã ele é rico em potássio. E você consegue diminuir, voltar essa proporção, em vez de 4 a 5 para 1, a voltar a proporção de 1 para 1, ou no máximo 2 de sódio para 1 de potássio. E isso aí, só por isso, vai conseguir ajudar, auxiliar, diminuir os teus níveis pressóricos. Obviamente, você tem que cuidar da alimentação, fazer atividade física, perder peso. São vários fatores. Não vai ficar só fazendo uso do vinagre de maçã e achar que a tua pressão vai voltar à normalidade, você que tem uma hipertensão elevada e severa.
né? Também, outra coisa que o vinagre de maçã é bem estudado, é que ele tem uma fibra solúvel que se dilui em água chamada pectina. E essa fibra solúvel, ela auxilia no funcionamento do intestino e ela ajuda a carrear, espoliar, tirar colesterol e triglicerídeos. E diminui o LDL colesterol. E isso aí é uma coisa importantíssima para auxiliar, evitar os entupimentos das artérias coronárias, das carótidas, prevenindo infartos, prevenindo AVCs a longo prazo, né? Então são coisas muito interessantes do vinagre de maçã. Então, para resumir, quais os benefícios bem estudados e conhecidos do vinagre de maçã? Para controle da pressão arterial, para controle do diabetes ou para baixar sua glicemia circulante. E para auxílio na perda de peso e na obesidade. Muito bem. Mas, doutor Fernando, eu escutei isso essa semana. Eu li e ouvi que o vinagre de maçã é excelente para a pele, excelente para o cabelo, excelente para o sono. Eu quero dizer para vocês que esses outros benefícios são todos informações que eu digo isoladas. Não tem estudos sérios, controlados, estudos de longa data mostrando os benefícios comprovados na pele, no cabelo e no sono. Você pode me dizer, ou querer dizer, mas para mim fez bem para a pele. São casos isolados. Para a medicina, que nós trabalhamos com uma medicina chamada medicina baseada em evidências, eu só posso falar aquilo que já foi muito bem estudado ao longo dos anos em muitos centros e não interessa apenas só a minha experiência. Eu tenho que aliar a minha experiência com esses estudos multicêntricos para poder passar uma informação fidedigna para vocês. O problema de muitos vídeos de redes sociais é que leem uma coisa, ou leem um caso clínico, um caso isolado, ou um grupamento de pessoas já chegam dizendo, colocando como se fosse um consenso para todas as pessoas. E na verdade, não é assim. Então, muito cuidado com benefícios para tudo, como se fosse algo milagroso, algo que caiu dos céus. Não, não é isso aí. Tá? Vamos continuar. Como tomar o vinagre de maçã? E qual horário tomar? Meu conselho, de 1 a 2 colheres de sopa, diluído em 150 a 200 ml de água. Comece, quem não é acostumado a usar o vinagre de maçã, com 1 colher de sopa em 150 ml de água. Tá? Depois de 1 mês a 1 mês e meio de uso, você pode passar para 2 colheres de sopa em 200 ml de água e fazer o uso 2 vezes ao dia. Eu não sugiro você fazer o uso 3 vezes ao dia, como muitos estão falando. Outra coisa que eu sou terminantemente contra: não utilize vinagre de maçã, vinagre é o ácido acético, de manhã em jejum. Isso aí é propagado por quase todas as pessoas que falam em relação ao uso do vinagre de maçã. Assista, quem não assistiu, o meu vídeo que eu escrevi, evite tomar água com limão de manhã em jejum, um vídeo que bateu mais de 2 milhões de visualizações no YouTube apenas em 2 semanas. Assista lá, que a explicação é a mesma. Até ser absorvido no estômago, no duodeno, o seu ácido vai prejudicar o esôfago e o estômago. Então, qual o horário que eu sugiro o uso do vinagre de maçã nessa dose? Às 11 horas da manhã, mais ou menos 1 hora antes do seu almoço, e às 17 horas, 1 a 2 horas antes da sua refeição, da sua última refeição principal do dia, que deveria ser entre as 19 e 20 horas. Correto? Agora vamos para falar uma coisa que pouca gente fala. Que situações não deve-se usar vinagre de maçã? Quais pessoas que têm que ter cautela no seu uso? Só por falar isso eu já estou dizendo que ele não é algo milagroso para todo mundo. Senão seria algo benéfico, maravilhoso para todo mundo. Muito cuidado para esses grupos que eu vou falar. Primeiro, pacientes que têm problemas renais, nefropatas. Pacientes que fazem hemodiálise, ou pacientes que têm o seu limiar da sua creatinina e ureia e a sua DCE, que é a sua depuração da creatinina, que os médicos nefrologistas sempre pedem, que está um pouco alterada. Você tem que cuidar. Você que tem problema de rins, não utilize. Por quê? Eu não falei para vocês que o vinagre de maçã ele é rico em potássio? Pessoas que têm problemas renais
principalmente renais crônicos, vão tendo dificuldade de eliminar potássio. E se você começar a colocar potássio, ingerir, num rim que não consegue espolhar potássio, vai acontecer uma hipercalemia, quer dizer, o potássio vai subir e pode dar até uma parada cardíaca, um problema muito sério por causa de potássio elevado. Então, pessoas com problemas renais, fale com seu médico. Segundo detalhe, pessoas com problemas sérios de esôfago e de estômago, esofagites de segundo ou terceiro grau e gastrites intensas ou úlceras ou erosões. Evite o vinagre de maçã. E se for utilizar, em hipótese alguma, de manhã, em jejum, pelos motivos que eu já citei aqui. Terceiro, pessoas que usam medicamentos para a parte neurológica, para epilepsia, para narcolepsia, porque nós sabemos que o vinagre de maçã, como qualquer tipo de vinagre, mesmo que seja tendo um pequeno teor alcoólico, existe um pequeno teor alcoólico. E isso aí pode se somar com esses medicamentos neurológicos e interferir no resultado, ou para mais ou para menos da sua medicação. Nós temos conhecimento de um paciente, até inclusive na época quando eu trabalhava no hospital escola de Porto Alegre, que acentuou as suas crises epiléticas por causa do uso do vinagre de maçã. Isso aí foi no ano de 2005, isso aí me marcou, eu nunca mais esqueci isso aqui. E outro detalhe é o seguinte, pessoas que têm problemas dentários muito sérios, pessoas que têm problema no esmalte do seu dente aí. Cuidado que o ácido acético ele tira o esmalte do dente. Por isso que eu não sugiro nunca utilizar o vinagre de maçã puro. Sempre tem que ser misturado, diluído em água. E para finalizar, qual o vinagre de maçã para ser consumido? Pode ser esse do mercado, esse que é vendido em qualquer mercado, qualquer armazém, esse que é o branquinho, que é transparente. Olha, poder pode, mas os benefícios não serão tão grandes. O vinagre de maçã ideal tem que ter uma concentração de ácido entre 4 a 6%, isso aí está escrito no rótulo, primeiro detalhe. Segundo detalhe, ele não pode ser filtrado e nem pasteurizado. Pasteurizado é aquela substância que fazem bastante com o leite, que eleva a temperatura lá nas alturas, depois baixa ela novamente. Isso aí perde muitos benefícios, vitaminas, minerais do vinagre de maçã, né? E ele tem que ser orgânico. Na verdade, o vinagre de maçã, o orgânico, não filtrado, não pasteurizado, ele não é transparente. É turvo. Talvez um pouco amarronado para você poder entender como é que é. E se você olhar no fundo da garrafa ali, vai ter até um pouquinho de resíduo, né? Que às vezes as pessoas pensam porque está bem transparentezinho, é o melhor, é o mais bonitinho. Muitas vezes não é isso aqui. Só que isso aí dificilmente você encontra em mercado comum. Esses mercados mais naturais, produtos naturais, esse local sim vende esse vinagre de maçã, esse teor de ácido que eu citei, não filtrado e orgânico. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, aqui no Planeta Intestino, clica-se em inscrever-se, aí vai aparecer um sininho se você quiser clicar, você vai ser avisado quando nós tivermos vídeos novos. Eu às vezes não consigo fazer vídeos tão seguido, porque como eu trabalho muito até tarde, nós operamos até tarde, então às vezes os vídeos são mais esporádicos, né? Então você recebe em primeira mão quando nós fazemos esses vídeos, se você quiser e puder também nos dar um ok, um like aí, curtir. Isso é tudo importante para nós continuarmos fazendo o Planeta Intestino, né? Como eu sempre digo, nós não temos nenhum objetivo de venda de produto, de venda de medicamento, não sou patrocinado por nenhum tipo de indústria farmacêutica. O meu objetivo aqui é apenas é trazer informação séria para você, como se fosse um objetivo de vida extracurricular, né? Mas eu agradeço a grande audiência, os fiéis seguidores do nosso Planeta Intestino aqui no YouTube e também no Facebook. E até um próximo vídeo.